Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 9, versículos do 27 ao 30, que diz o seguinte: Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Esse episódio é registrado somente no Evangelho de Mateus. Nós não encontramos nos outros evangelhos. Na época de Jesus, irmãos e irmãs, os cegos eram parte natural do cenário cotidiano da sociedade. Sozinhos, em pares ou em grupos, os cegos ou pessoas com problemas oculares enchiam as estradas, as portas das cidades, as praças ou as fontes de água. Quase todos eram mendigos e dependiam da caridade pública para sobreviver. Segundo os evangelhos, Jesus curou pelo menos 7 cegos e realizou cada milagre de forma diferente. Nessa época, a cegueira era considerada hereditária e, como com outras enfermidades físicas, alguns viam a cegueira como castigo pelo pecado, pela deslealdade à aliança com Deus. E por isso os cegos eram excluídos pela sociedade e também excluídos pela religião. Quando lemos João 9, do 1 ao 3, encontramos uma situação que deixa claro essa discriminação e esse preconceito em relação aos cegos. O texto diz o seguinte: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, para os discípulos, assim como os demais judeus da época, a cegueira era uma doença hereditária, possivelmente consequência de algum pecado cometido contra Deus, particularmente a quebra da aliança. Agora, o que aconteceu antes? Jesus estava em Cafarnaum, havia curado um paralítico e estava orientando os discípulos sobre o jejum. De repente apareceu o chefe de uma sinagoga, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse o seguinte: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. O fato do homem dizer que a filha já estava morta deve ter chamado a atenção de muitos dos presentes. Mateus não explica o porquê, mas Jesus atendeu ao pedido do chefe da sinagoga. Ao chegar na residência do homem, Jesus observou que o clima era de um funeral. Havia um grupo de tocadores de flautas, pessoas, músicos contratados para lamentar a morte da menina, e uma grande agitação entre os presentes. Então Jesus disse aos presentes: A menina não está morta, mas dorme. E muitos riram, claro, porque para eles não havia dúvida de que ela havia morrido, inclusive os pais. Em seguida, Jesus entrou no quarto da menina, curou a enfermidade da menina e devolveu aos pais. E foi para a sua casa, lá em Cafarnaum. Quando esse episódio aconteceu,
Jesus então estava nesse percurso entre a casa do chefe da sinagoga e a casa onde ele estava hospedado em Cafarnaum, que poderia ser a casa de Pedro. E nós podemos imaginar uma grande multidão seguindo Jesus após a cura da menina, porque tinha sido algo extraordinário, já que muitos acreditavam que a menina estava morta, inclusive os pais. Ora, no meio da multidão estavam dois cegos que gritavam: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." É possível que esses cegos, em seu ponto de mendicância, ouviram relatos dos milagres de Jesus. E por isso acreditavam que ele era o Messias. Mas parece que Jesus não ligou muito para o clamor dos cegos, pois continuou o seu caminho sem parar para ouvi-los. Ora, quando Jesus entrou em casa, então os cegos se aproximaram. Quer dizer, apesar da aparente indiferença de Jesus, os cegos não desistiram e conseguiram aproximar-se de Jesus depois que ele entrou em casa, talvez levados por alguém. Jesus então olha para eles e faz uma pergunta que não é comum às outras curas que ele realizou. Jesus diz: "Credes que eu posso fazer isso?" Ora, irmãos e irmãs, a pergunta parece absurda, principalmente porque os cegos seguiram a Jesus, clamando, afirmando que ele era o filho de Davi, ou seja, ele era o Messias. Ora, essa era uma clara demonstração de que acreditavam em Jesus. Após a pergunta de Jesus, os cegos respondem: "Sim, Senhor." Ora, irmãos e irmãs, a questão que Jesus quer examinar é a seguinte: ele precisa sentir se os cegos sabem das implicações existenciais do que estão pedindo, ou se estão preocupados somente com a cura física. E Jesus faz essa pergunta por duas razões. Primeiro, ele quer, em certo sentido, medir a profundidade da fé dos cegos. Em outras palavras, Jesus quer saber se os cegos possuem fé suficiente para receberem o milagre. Ou seja, qual é a medida da fé dos cegos. A segunda razão é que os cegos estão pedindo que Jesus tenha compaixão deles, que Jesus tenha misericórdia deles. Mas para Jesus, ter compaixão, ter misericórdia, é mais do que a cura física. Ter compaixão, para Jesus, consiste em livrar os cegos da cegueira física e da cegueira espiritual. Portanto, ter compaixão é um ato transformador que inaugura um novo modo de vida para aqueles cegos. Jesus sabe que, ao atender o pedido dos cegos, irá lhes proporcionar uma nova vida. A partir da cura, passará a existir para os cegos um antes e um depois de Jesus. A cura, portanto, implicará na inclusão social e na inclusão religiosa dos cegos à sociedade, que antes os colocava à margem. Curados, eles não serão mais tratados com preconceitos religiosos ou discriminação social,
pois estarão curados física e espiritualmente. Com a cura, um novo mundo surge para os cegos. Agora eles podem ir e vir, pois foram libertos e estão na luz, que é Jesus. E a pergunta de Jesus, então, tem essa implicação. Será que essa mudança de vida necessária ou como consequência da cura está clara para os cegos? Ora, o texto diz que Jesus toca os olhos dele e, em seguida, para confirmar a fé deles, a fé que eles disseram que tinha, Jesus declara: faça-se-vos conforme a vossa fé. E mais uma vez, Jesus nos surpreende, pois exige a fé dos cegos como condição para serem curados. O texto diz que imediatamente os olhos de ambos se abriram. Logo, a cura teve dois momentos. Essa cura teve dois momentos: o toque de Jesus nos olhos e as palavras de Jesus, que foram confirmadas pela fé dos cegos. Jesus tocou nos olhos, mas a cura foi possível mediante a confirmação da confiança da fé dos cegos no poder de Jesus. Ora, irmãos, aprendemos que, nesse texto, que é a nossa confissão de fé que libera o poder de Deus para a cura. Aprendemos que Jesus impõe uma condição para atender ao nosso clamor. Essa condição é assustadora para todo cristão sincero e desafiador para todo aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo. E por duas razões. Primeiro, só teremos aquilo que cremos que o Senhor pode fazer por nós. Credes que eu posso fazer isso? E segundo, seremos atendidos em nosso clamor na proporção da nossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Logo, irmãos e irmãs, se a condição para recebermos o milagre é a nossa fé, então a demora em receber o milagre está diretamente relacionada a esse critério. Quanto maior é a fé, mais poder liberamos para que Deus atue em nossas vidas. Clamar por misericórdia, como os cegos faziam no caminho, não é suficiente. O importante é acreditar que Deus é o Deus do impossível. Somente assim libertamos o poder de Deus para atuar, para agir em nossas vidas. E então teremos o milagre, né? Receberemos o milagre tão esperado, né? Que transformará a nossa existência de uma maneira radical, tal qual foi a transformação da vida dos cegos. Meu irmão, minha irmã, se você é daquele que clama, né, mas não tem a segurança, não tem a fé, né, verdadeira, esse é o momento de repensar a sua postura diante de Deus. Talvez Jesus esteja dizendo para você o mesmo que disse para os cegos: crês que eu posso fazer isso? É possível que você até responda afirmativamente: sim, Senhor. Mas na hora de liberar o poder, na hora de concretizar a ação de Deus em sua vida a partir da sua fé, isso não tem acontecido. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus nos acompanhem em nossa caminhada de fé. E que a nossa fé seja
suficientemente poderosa, né, para liberarmos o poder de Deus, a ação de Deus em nossas vidas. Por mais impossível que seja aquilo que aguardamos do Senhor. Amém.